Oi, turma, do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no 5º capítulo, Significado do Ser Integral, no subtítulo Conquistas que Planificam. Quando a infância se fez caracterizar por problemas e desafios não solucionados, as dificuldades se transferem no inconsciente do indivíduo para todos os diferentes períodos da vida. Torna-se-lhe difícil o amadurecimento psicológico, procurando permanente refúgio no período infantil, que prossegue desafiador. A necessidade de autopunição faz-se, às vezes, extremada, como mecanismo de justificação das pequenas travessuras, das irresponsabilidades, das mentiras ou outros quaisquer mecanismos de evasão daquela realidade, por meios nem sempre ideais. Em casos que tais surgem os criminosos, que, havendo sido crianças maltratadas, sentem necessidade de punir a sociedade pelo que lhes ocorreu, tornando-se dessa forma bandidos. É necessário inicialmente redescobrir a criança que permanece no imo e avaliar o seu estado de crescimento, suas necessidades, seus anseios. Se permanecerem os jogos e despreocupações, a transferência de responsabilidade para os outros e a culpa sempre dos outros, impõe-se a psicoterapia como urgência, a fim de auxiliar no crescimento e na libertação dos traumas daquela fase. Não é desejo estabelecer que a criança seja retirada do cenário existencial, porém que ocupe o seu verdadeiro lugar no alicerce do inconsciente, a fim de que não perturbe a pessoa da atualidade. É mesmo válida a presença da criança que existe em todos os indivíduos, tornando a existência apetecível e sonhadora, dentro dos limites da normalidade que deve prevalecer a quaisquer condicionamentos de tempo e de lugar. Um bom relacionamento social é fator de relevância para a planificação do indivíduo, porque, sendo animal gregário, o seu convívio com os demais seres é fator de desenvolvimento das suas aptidões, propiciando-se os atritos e choques que fazem parte da existência sem derrapar nas animosidades, pelo contrário, desenvolvendo a tolerância, superando a prepotência de submeter todos os demais ao talante da sua pessoa. Aquele que vive sozinho foge da realidade de si mesmo, que vê projetada nos outros. Tem medo do convívio com os demais porque não sabe transitar senão nos seus domínios, onde impõe a sua vontade e realiza os seus desejos sem o sentimento de reparti-los, ou, por sua vez, de compartilhar as experiências alheias. A conquista da humildade faz parte do programa de crescimento interior, evitando o exibicionismo, que se torna perturbador, particularmente por alterar a visão da realidade de si mesmo, agredindo os outros com a aparência por não ter segurança dos próprios valores, que seriam capazes de oferecer harmonia no conjunto humano onde se encontra. Essa humildade começa na conscientização de si mesmo, observando que faz parte do universo, cuja grandeza demonstra-lhe a pequenez em que ainda se acha e quando deverá crescer para entender a majestade e a harmonia do mundo no qual vive. Não se ensoberbece com o que sabe, nem se entristece pelo muito que ignora. É simplesmente humilde diante da vida e reconhece a necessidade de crescer mais e tornar-se melhor. É comum a luta desenfreada para possuir, sempre asfixiando as demais aspirações que cedem lugar à predominância do instinto de posse desequilibrada. Quando se atinge o estágio de maturidade psicológica, o importante não é ter mais, porém ser mais. Isto é, sempre melhor em valores internos, em conquistas morais e intelectuais, sem jactância, porém com a consciência da vitória sobre si mesmo e sobre os desafios da existência, aumentando a capacidade de resistência a cada dia. A felicidade real independe daquilo que se tem, mas é resultado daquilo que se é. Muito oportuno o fato de uma célebre personagem de propaganda na televisão, cuja bela aparência fora aproveitada para sorrir e, por isso, sua imagem sempre fascinava os estranhos que a desejavam imitar. Todos olvidavam que era sua profissão sorrir, e para isso lhe pagavam, embora o seu humor habitual não correspondesse a essa realidade. Deve-se sorrir por profissão. No entanto, a alegria de viver leva a sorrir por prazer e por beleza, gerando uma autoterapia valiosa.
porquanto aquele que está de bem com ele mesmo encontra-se bem com o mundo. Numa das suas habituais viagens a Londres, o célebre Mahatma Gandhi deteve-se oportunamente no aeroporto a observar os objetos expostos, ricos e agradáveis aos olhos. Demorava-se a examiná-los e sorria de prazer, preocupado com aquela atitude inabitual no homem que renunciara a todas as coisas do mundo. Um membro da comitiva inglesa acercou-se-lhe, esclarecendo: se o Mahatma tem interesse por algum desses objetos, teremos o prazer de, em nome de Sua Majestade, oferecer-lhe, o que nos constituirá uma honra. O nobre missionário, que se havia encontrado consigo mesmo, sem desdém nem menosprezo, respondeu sorrindo: estou feliz em olhá-los e verificar quanta coisa eu já não necessito. A verdadeira saúde, em sua expressão profunda, manifesta-se como libertação interior, sem o masoquismo das fugas do mundo e das afirmações dos próprios valores através do desprezo e do flagício ao corpo, qual se for a ele responsável pelas debilidades do caráter, imperfeições da conduta, frustrações psicológicas decorrentes da visão alterada do mundo e sua realidade. Quando esse estado saudável se estabelece no ser, ele experimenta harmonia em qualquer situação na qual se encontre. Na multidão experimenta o prazer do convívio com os outros, de ser útil, de receber e de dar atenção às manifestações da vida. Quando a sós preenche todos os seus espaços com atividades e pensamentos enriquecedoras, não se sentindo solitário, embora esteja desacompanhado. Sua mente é sempre sua companheira a exigir ou a compensar o que experimenta como emoções de viver. É óbvio que todo aquele que se faz possuidor de conflitos de qualquer natureza terá dificuldade de se sentir-se compensado, pois que a sua estrutura íntima deficitária estará sempre refletindo as lutas em que se sente envolvido, portanto, em contínuas ansiedades e insatisfação. Olha, gente, quanto mais eu estudo, mais burdoada eu tomo. Eu não sei quanto a vocês, mas é assim que eu me sinto. Quanto mais a gente estuda, mais uns tapas a gente toma. E sabe por quê? Porque isso aí faz parte do amadurecimento, faz parte do nosso crescimento, né? Ninguém cresce, pelo menos espíritos atrasados como nós, ninguém cresce sem sentir uma dorzinha, né? Então, assim, a imaturidade espiritual, pelo que eu entendi, ela por si só já causa sofrimento, porque você não compreende o mundo e quer que o mundo te compreenda. Você oferece ao mundo prazeres que são momentâneos, o mundo agradece, mas vira as costas e vai embora, porque você não é, você tem, né? Você tem a oferecer, mas você não é aquilo que o mundo quer. Então, se você pode ajudar uma pessoa, pelo menos eu estou vendo por esse lado, né? Você ajuda uma pessoa, ela tá lá passando uns perrengues lá e você tem para ajudar. Você tem para ajudar. Você oferece o que você tem para ajudar. Acabou aquela ajuda? Se a pessoa só encontrou em você a ajuda, o que você tem para oferecer no momento de ajuda, você supriu a necessidade dela, ela vai virar as costas, ela não te deu valor. Ela deu valor na tua ajuda, ela te agradece e tchau. Agora, se você, independente do que pode oferecer à pessoa, a sua presença ou a sua ausência, ela tem uma importância para a pessoa, então ela está te vendo pelo que você é. E para a gente atingir esse estágio de suprir as pessoas, delas quererem a gente perto, independente se a gente tem algo para oferecer ou não, a gente tem que ser uma pessoa de valor. E para isso, a gente tem que estar contente com a gente mesmo. Não é oferecer o que tem, é oferecer o que é. Então, tem pessoas que podem te ligar e falar assim: nossa, eu estava sentindo saudade de bater papo com você. Ou seja, bater papo à toa, que eu digo. Não é bater papo para ficar desabafando, falando dos seus problemas, não. Estava sentindo saudade de bater um papo com você. Ou então alguém liga e pergunta: e aí, como é que você está? De verdade, não por educação.
Alguém te manda uma mensagem e fala, olha, hoje eu pensei em você. Você tá bem? Então, quando você tem pessoas ligadas, mesmo que distantes, preocupadas ou felizes por ouvir a tua voz, ou qualquer hora dessa eu vou aí para tomar um café com você. Outro dia eu escutei aqui a minha vizinha falando, né? Patrícia, vamos marcar um café, mas um café. Não precisa encher a mesa, porque eu sei que você é exagerada, né? Então eu só quero ir aí para tomar um café, para bater papo à toa. Já aceitei lá na calçada outras vezes para tomar um solzinho lá, de vez em quando eu faço isso. E ela encosta lá e fica por 1 hora lá comigo, batendo papo, à toa, sem querer ficar se lamentando da vida dela, sem querer ficar ouvindo as minhas lamentações, apenas batendo papo à toa. Você viu? Olha, tá sol. É, choveu, né? Pois é. E você? Como é que você tá lá na escola? Como é que você tá aqui? Tá tudo bem? Assim, coisas à toa. Sem aquele peso das pessoas estarem te procurando apenas porque querem desabafar. Eu sou craque nisso. Pelo fato de eu trabalhar muito essa questão, né, de leituras edificantes, de ter sido sempre. Hoje eu faço leitura edificante apenas, mas eu sempre fui uma pessoa daquele tipo, você está com um problema? Vamos tentar resolver seu problema. E eu fico mais ansiosa do que a própria pessoa. Enquanto eu não vejo o problema dela solucionado, eu não sossego. E eu tenho aprendido a duras penas, por isso que eu falo, cada vez que eu vou estudando, eu tomo pancada. A duras penas eu tenho aprendido o quê? Cada um tem o seu problema. E o seu problema significa o casulo que a lagarta precisa para poder, né? Ela sofre aquela transformação toda, mas ela sozinha é que vai criar a sua asa e vai voar. O meio em que aquele casulo está, eu posso até colocar o casulo em cima de uma copa de árvore, mais protegido, eu posso até tentar ajudar nessa transformação, mas eu não posso romper o casulo. Esse sofrimento do rompimento do casulo é individual. E cada um tem o seu momento. Então tem pessoas que não conseguem desenvolver isso por um trauma de infância, por exemplo, como ele colocou aqui, os bandidos. São caras que dão prejuízo à sociedade por uma questão que ele quer desafiar, que ele quer maltratar aqueles que não têm nada a ver diretamente com o teu problema, mas porque ele foi maltratado. Age muito mais por instinto do que pela razão, né? O instinto de proteção faz com que eles ataquem. E eles não se veem amadurecidos o suficiente para entender que esse não é o caminho. Então, para eles, a maior alegria do mundo é ver alguém sofrer tanto quanto eles sofreram. É um pouco de psicopatia, né? Não vamos fugir disso também. Por mais problemas que uma pessoa tem, não justifica ela descontar no outro. Mas isso a gente só sabe quando amadurece. Quando a gente não amadurece, a nossa alegria, a gente se compraz em ver o outro na situação que a gente estava ou até pior. É o contrário de quando a gente amadurece. Porque quando a gente amadurece, a gente fica feliz de ver o outro bem. A gente fica feliz de saber que deu tudo certo. A gente não cria inveja em relação à situação dos outros. A gente não cria aquele olhar do tipo assim, ele tem mais do que eu, ontem ele tinha menos do que eu. Não. A gente fica feliz pelo progresso dos outros. Agora, quando a gente cria um trauma, e esse trauma é algo que nós não conseguimos superar, e como eu disse, e como o texto falou, é o casulo da pessoa esse trauma. Ninguém vai tirar esse trauma dela. Ela vai fazer psicoterapia, ela vai fazer terapia, ela vai procurar um psiquiatra, tudo bem. São portas para auxiliar, mas quem vai ter que sair do casulo, quem vai ter que arcar com tudo isso é a própria pessoa. Então, outro dia eu estava pensando numa situação. Eu estava lendo sobre psicopatia. Eu estou muito preocupada em relação a uma pessoa sobre esse tema. E aí eu fui tentar ler um pouco mais para ver se eu entendi essa situação, porque psicopatia não é fácil de entender. E alguns artigos que eu peguei para ler, inclusive artigos espíritas, eles dizem o seguinte: a psicopatia são espíritos endurecidos, espíritos que já vêm de várias encarnações errando, e eles precisam entrar num lar onde tenha o mínimo de disciplina para ver se eles conseguem arcar com as consequências, né? Entender todo o sofrimento que eles têm
em razão do mal que eles já causaram, dos prejuízos que eles já causaram, né? Então, num lar disciplinado, eles não vão ter condições de continuar errando, pelo menos a princípio, enquanto criança. Só que é um choque para um espírito desse nível. É um choque conviver com alguém mandando nele o tempo todo. Ele está acostumado a fazer sempre o que ele quer, da forma que ele quer e justamente prejudicando pessoas sem ter a mínima noção de que está prejudicando, porque o espírito é imaturo. E aí, num lar disciplinado, ele pode criar ali elos de raiva, de rancor, de trauma com aquele que está orientando a sua própria vida. Ele não aceita ser mandado, ele é rebelde. E nessa rebeldia, ele faz de tudo para escapar, ele faz de tudo para correr dessa família. Então, o psicopata, ele não cria elo de amor com a família, ele não cria elo de respeito à família, ele não tem empatia nenhuma. Se falar assim, olha, sobrou o psicopata e o pai, né, da família toda. O seu pai está precisando de você, o teu pai precisa da sua companhia. Ele vai falar assim, ele que se vire, o problema é dele. E ele é um cara tão inteligente que ele pode utilizar, inclusive, aquela fala do tipo assim, uai, não é cada um tem que passar pelo seu? Então, o meu pai, mesmo que ele esteja muito doente, mesmo que ele esteja debilitado, ele tem que passar por isso. Ele prega isso, então ele vai ter que passar por isso. E eu tenho a minha vida, eu não posso parar a minha vida. Ou seja, ele é indiferente à vida do próximo. O próximo que eu digo, começando dentro de casa. E aí isso se estende lá fora. Ele cria um certo elo de prazer, de alegria com as pessoas, enquanto ele está se satisfazendo com aquilo. Quando ele começa a perceber que a pessoa está querendo dominar ele, que está querendo dividir o espaço com ele se sente ameaçado. Porque o psicopata é ele por ele, e ele não se toca disso. Aí ele não é narcisista, ele não utiliza uma pessoa até o fim, até a última gota e depois ainda joga a culpa na pessoa. Não, ele não é assim. O narcisista, ele explora. O psicopata, ele não explora. Ele é indiferente. Então, enquanto ele está se sentindo bem, ele fica. Se ele não se sentir bem, ele cai fora, ele vai embora e não tem nada que segure ele. Ele cria aquele sistema de mágoa dentro dele. Eu fui embora porque tal pessoa fez tal coisa e acabou. E eu não quero mais saber daquela pessoa. Ele cria aquela casca e não tem retorno, né? E ele não amadurece isso nele. E ele sofre. É um sofrimento constante, porque ele não fica bem em lugar nenhum. Nem no trabalho, nem na família e nem sozinho, porque ele vive naquela situação de desconforto, tá faltando alguma coisa. Ele tenta preencher o que falta através de recursos, como foi falado aqui, de recursos agressivos até. Agressivos com ele ou para aqueles que se importam com ele, mas que ele já não se importa mais. Então ele bebe, ele fuma, ele usa droga, ele vai para lugares que ele não podia ir enquanto família, né? Que a família não veio daquele meio. Por exemplo, vai escutar funk, a família nunca escutou funk. Ele vai usar roupa rasgada, a família nunca usou roupa rasgada. Ele tenta mudar de cenário para impor uma nova visão sobre ele. E que na realidade é a visão de várias encarnações que ele já traz. E que ele não conseguiu superar, o espírito não conseguiu sair do casulo. Ele continua imaturo. Então esse processo eu tenho estudado bastante, porque eu ando em sofrimento com isso, vendo uma pessoa muito querida, muito amada, passar por isso, e não tem meio de você entrar lá e resolver, porque, como eu acabei de falar, é um casulo, tá fechado. Depende do rompimento da borboleta, daquela lagarta virar borboleta. E ela tem que romper, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É uma transformação que depende muito do ser humano, é individual. Não dá, uma pessoa que está embriagada, uma pessoa que está viciada, uma pessoa que está na promiscuidade, ela só desperta por ela mesma. Uma pessoa mentirosa, que vive mentindo, não adianta, você vai virar para ele e falar assim, olha, você fez isso, você mentiu. Ele vai arrumar mais argumento, ele vai arrumar mais desculpa, ele vai arrumar mais mentira, ele vai te deixar louco. Mas ele não vai dar o braço a torcer de que ele está errado. Porque na cabeça doentia desse tipo de pessoa, na cabeça desequilibrada de um ser desse, na sua inferioridade, ele acredita que ele está certo.
E ele vai arrumar todo que é tipo de argumento para ele manter certo. E geralmente os argumentos que essas pessoas utilizam são argumentos destrutivos, de relações que vão se destruir, porque ele vai atacar, porque ele vai fazer o outro se sentir mal. Não como, eu volto a repetir, não como narcisista. O narcisista ele vai sugar, o outro vai ficar se sentindo mal e ele vai sugando. O psicopata não, né? Mas eles estão ali, né? Narcisista, psicopatia, eles estão muito próximos dessas estruturas espirituais atrasadas, né? E por que Deus será que permite que espíritos um pouco mais conscientes estejam próximos daqueles que estão assim tão imaturos? Você ter o seu lado infantil, de negar aquilo que você fez, de mentir para não ter que sobrar ainda mais para você, de atacar para se defender. Por que Deus permite que os outros que são um pouco mais brando, ou um pouco mais correto, ou um pouco mais disciplinado, por que Deus permite então a convivência com seres assim um pouco mais atrasados? Ora, é a lei do progresso. É necessário que os espíritos um pouquinho mais elevados puxem os mais atrasados, através do exemplo, através da fala, através dos estudos, através de uma disciplina, de um lar, de uma família, através de uma disciplina no serviço, a hierarquia dentro de um serviço. É necessário essas convivências que são tão difíceis para que o mais adiantado possa puxar o mais atrasado. E ao mesmo tempo, a sabedoria de Deus é tão maravilhosa que aquele que se julga um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais disciplinado, um pouquinho mais com moral, na verdade, ele está sendo testado o tempo todo. Se ele realmente adquiriu aquela moral, se ele realmente adquiriu aquele conhecimento, vai fortalecer a esse todas as suas conquistas no campo espiritual e vai botar em teste também, né? Chega um momento que a pessoa fala assim, não aguento mais, não tenho mais paciência. Pronto, você está sendo reprovado. Então, em nada na nossa vida é ao acaso. E aí, conforme eu fui estudando, isso foi, sabe, dando um certo alívio para algumas coisas, dando mais preocupação para outras. Porque até que ponto eu realmente fui paciente, até que ponto eu dei conta do meu recado, até que ponto, em alguns momentos, eu não fui essa pessoa que, ao invés de ter colaborado para o outro sair do casulo, de repente eu ainda joguei mais concreto para que ele não saísse, né? Então eu fico sempre naquela reflexão. Eu não estou dizendo num caso específico, gente. Eu tenho 53 anos, eu já convivi, já vivi com uma série de tipos de pessoas, dentro e fora da minha família. Com esse quadro de imaturidade, várias e várias vezes. E aí eu venho estudando também por que a história se repete. Né? Pessoas diferentes, mas a história se repete. Eu passei por histórias muito parecidas uma com a outra. E por quê? Aí vem aquela resposta que ninguém quer ouvir. Você não aprendeu a lição. Por isso que você está fazendo de novo. E vai fazer de novo, e de novo, de novo, até aprender. Então, todos os nossos traumas de infância, ele já vem com uma bagagem de outras encarnações. E se não for resolvido ali, na infância, depois fica mais complicado. Vai ser resolvido? Vai. A lei do progresso está aí. Nós vamos se desenvolver de qualquer jeito. Ninguém vai ficar aqui para semente. Seja nessa encarnação ou em tantas outras, que Deus é maravilhoso e dá várias oportunidades. Já pensou se a gente tivesse que acreditar em morte? Aí era mais fácil mesmo passar a faca no pescoço e tchau, né? Mas graças a Deus a gente não acredita nisso. Então a gente sabe que vai ter outra e outra e outra e outra e outra oportunidade. Bem-vindas, porque nós vamos precisar. Nós vamos precisar. O planeta está passando por todas essas situações de transformações e nós estamos ficando aí, no meio disso tudo, ouvindo uma coisa, ouvindo outra, arregala o olho diante de uma situação, chora pela outra. Vocês acham que todos esses tormentos externos também não estão dentro de nós? Todos esses tormentos que nós estamos vendo, eles existem dentro de nós. E é agora, é nesse chacoalhão que nós estamos recebendo, é agora que nós vamos buscar o que é que eu preciso de fato melhorar.
Porque os planos que são feitos no lado espiritual Patrícia, você lesou o José. Você vai descer e vai ser esposa do José, para você poder agora fazer pelo José o que você não fez na outra vida, beleza? Tá tudo combinadinho lá, olha, tá tudo aqui, o que você lesou, tal, isso aqui é seu débito. Você vai descer, vai resolver isso, beleza? Só que aí cai aquilo que a Madre Teresa de Calcutá fala, né? Você desce para resolver essa parada, para deixar essas pedras aqui. Só que você tenta resolver com o José, mas você se complica com a Maria, com o Pedro, com a Márcia. Você vai se complicando. Em vez de deixar aquela pedra, você pega mais pedra. Ou seja, a culpa não é dos outros. A culpa é nossa. Pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba escolhendo uma série de coisas que depois vão gerar frustrações. Então não é, a culpa é da minha mãe, então deu ser assim, a culpa é do meu pai, deu ser assim. Não. Eu tive um mundo externo, mas além do mundo externo, eu tenho o meu interno, que pode ou não acatar o mundo externo. Essa última tempestade que deu de sexta para sábado, eu peguei, geralmente eu fazia assim, eu vou ficar acordada e vou ficar aqui olhando a casa, e se ventar e se levar ao telhado, eu já tenho que ficar pensando quem eu vou chamar, como é que eu vou consertar. Dessa última vez, eu não sei até quando eu vou conseguir fazer isso também, que eu não sou ainda expert no assunto. Mas dessa vez eu falei assim, Senhor, vai ser a sua vontade. Aqui em casa, se faltar um telhado, eu sei que eu perco tudo aqui dentro. Porque corre água na laje, a laje é laje forro. E essa água que correu, eu sei que ela vai entrar aqui. Eu não tenho como arrastar meus móveis, eu não tenho perna firme para isso, eu não tenho força para isso. E eu não tenho ninguém para mim. Então eu sei que se entrar água aqui, é perda total. Eu vou perder tudo que eu tenho na minha casa. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou orar por todos nós. Eu vou pedir para que o Senhor amenize todo esse sofrimento e nos dê condições de resolver caso a gente tenha algum prejuízo. Mas eu preciso dormir. E eu pedi a Deus para dormir. Eu não pedi para ficar acordada. Porque geralmente eu ficava acordada e esperando o pior. A gente fica mentalizando que vai acontecer o pior e vai acontecer mesmo. Então eu falei, eu vou tentar fazer o contrário. A princípio eu ainda escutava assim, trovão, raio, né? Aquela chuvarada, vento forte, a minha janela aberta. Eu não fechei a janela. Eu queria. O Mike estava no quintal, né? Então eu deixei a janela aberta para ele poder ver se a água não chegava até nele, porque o quintal todo fechado, mas vai que o vento, né? Enfim, eu acabei dormindo. Durante o vendaval, eu dormi. Eu acordei de madrugada. Olhei o quintal, o Mike estava dormindo. Liguei, conversei com um amigo por telefone, ele falou, aqui ainda tá ventando pra caramba. Eu falei, aqui ainda tá dando raio, mas eu vou dormir de novo. Amanhã eu vejo o estrago, né, se tiver estrago. E rezei mais uma vez e voltei pra cama e pedi a Deus, fecha meu olho, Senhor, eu não quero ver nada, eu quero dormir. E aí dormi mais uma vez, e consegui, porque difícil é você conseguir preocupado dormir, né? E aí, mas a minha fé, naquele momento, eu acho que extrapolou todos os portões do céu, porque eu falei, eu preciso dormir, eu tô sozinha dentro de casa, eu tenho medo danado do que pode vir a acontecer. Eu não tenho fé, a minha fé é pequenininha demais. Então o Senhor conhece meus defeitos, faz eu dormir. E aí Deus me acalentou dormindo novamente. No outro dia eu subi, olhei o telhado lá, graças a Deus, tudo ok. Aqui na vizinhança, todo mundo bem. Mas abri os noticiários, aí eu vi o que aconteceu em Curitiba, vi o que aconteceu pro lado do Paraná. Poxa vida, a gente fica, né, triste, a gente fica se lamentando até, é errado lamentar, né, mas a gente fica, porque a gente fala, poxa vida, né, é um prejuízo material e algumas perdas de vida, né, que não tem como você repor assim. A perda de vida, então, você tem que esperar outra encarnação. E a material você vai penar por um bom tempo para reerguer. Não é fácil, a gente sabe que não é. Mas todo essa briga da natureza com a gente, nós fazemos parte dela. Nós somos parte dessa natureza. Então, para estar acontecendo o externo a esse ponto, imagina o tamanho do problema que nós temos no interno. Então, todos nós estamos passando por isso. Todo mundo que eu converso fala, Patrícia, eu tô vivendo um momento, eu tô sem paciência. Aí o outro fala para mim, eu não tô aguentando mais. O outro fala para mim, eu tô desanimado. Com todo mundo que eu converso, é difícil. Eu converso com mais de 100 pessoas por dia.
Eu tô com um problema no meu Facebook. Mais uma vez, a terceira vez que eu tô para perder o meu Face. Porque eu postei política. Aí eu tirei a política de lá, abri uma página, montei uma página de política. O Face continua vindo comentários de que o Face não é um Face confiável. Eu falei, gente, no meu Face o que mais tem lá é espiritismo. Uma vez ou outra eu jogo a política, meu ponto de vista. Então, assim, tá difícil para tudo que é lado. A gente tá vendo que desanima. Hoje, quando eu abri a página do Face, eu falei assim, é uma coisa que eu gosto demais, que é onde eu tenho meus amigos, minha família, que eu tenho contato. Eu tô pensando em sair daquilo. E eu vivo sozinha dentro de casa, o que me deixa, assim, mais em contato com pessoas é essa plataforma. Falei, eu vou acabar fechando aquilo lá, perdendo minhas páginas, né? Que eu todo dia eu alimento com leitura espírita, com leituras sobre educação, agora política. Falei, eu vou perder tudo. E isso não desanima a pessoa quando você acha que você tá, né? Você tem algo, você não tem. Então a gente não pode se vangloriar pelo que tem, porque tudo que você tem ele é provisório, ele vai passar. É o que você é. Quando eu fechar o Face, se alguém ligar para mim e falar, Patrícia, eu não te vi mais no Face, tá tudo bem? Aí eu vou entender que ela não é o que eu tenho, que é importante. A pessoa tá se importando comigo, né? Talvez seja esse um dos propósitos. Então, todas as perdas, elas fazem a gente amadurecer. Só que seria legal se a gente aprendesse a valorizar para não perder. Seria legal a gente poder crescer, amadurecer, sem deixar que os traumas, as frustrações, as dores dominassem o nosso coração. Trabalhar isso de uma forma que a gente possa conviver bem com o próximo e principalmente com a gente mesmo, porque o que é mais triste nessa história toda é que esses conflitos todos, que esses traumas todos, essas raivas todas, esses erros todos, não fazem a gente ser infeliz só com o próximo. Para onde quer que a gente vá, a gente vai ficar infeliz. A gente vai deixar esse lado criança exacerbado do lado de fora, mostrando aquilo que a gente não é, e lá dentro insatisfeito, porque a gente sabe que não é mais criança. A gente sabe que tem um pouco da criança dentro de nós e que ela deve aflorar no momento de festa, no momento de alegria, no momento de brincadeira, mas não a todo momento. Nós já estamos no papel de adultos e como adulto a gente também tem que aprender a ser feliz. E como espírito, no grau que nós estamos, ser feliz e querer mais, não é ficar estagnado. Eu sou assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, síndrome de Gabriela não. Mas que a gente vá procurar o nosso desenvolvimento cada vez maior. E quanto mais a gente desenvolve, mais ajuda a gente pode dar. Por isso que uns mais adiantados, outros menos adiantados, Deus permite o convívio. Os espíritos superiores não vêm aqui de quando em quando, dar as notícias para nós, ajudar, dar exemplos. Jesus, Francisco de Assis, o que eles fizeram? Eles não tinham necessidade de reencarnar, são espíritos puros. Eles podem muito bem viver lá nos planetas mais desenvolvidos, mas não, eles vêm para poder puxar a humanidade. Então, sempre nós vamos conviver com essas diferenças de graus de espírito. Existe um mundo de espíritos elevados, um mundo de espíritos mais ou menos, que agora, né, esse que nós vamos aí, a regeneração, que já não tem tanto sofrimento, mas de quando em quando um mais superior pula no meio da gente, um menos superior vai pular no meio da gente, que faz parte desse progresso, né? Então, nada de culpa, nada de culpar os outros, nada de viver com os nossos traumas, resolver essa situação para que a gente possa conviver bem, né?